Você está ouvindo o Copcast. Essa questão de valor e pessoas são significativas na minha vida. O tratamento, a forma com que você dá atenção para o seu cliente, é isso que diferencia você de outro no meu ramo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Copcast, o podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Meu nome é Bárbara Munhoz e hoje eu estou com um dos fundadores do Sicoob Paulista, Renato Mungo. É um prazer tê-lo conosco, Renato. O prazer é todo meu. Primeiro eu gostaria de te conhecer. O que você faz, da onde você veio, enfim, se apresenta pra gente. Bom, eu sou o Renato Mungo, né? Eu sou advogado, formado aqui mesmo em Presidente Prudente, né? Esse ano eu faço 33 anos de militância na advocacia. Pai de 2 filhos, meus filhos já têm todos 20 e poucos anos, né? Também 26 anos de casado. E sempre atuei aqui na região, Presidente Prudente e região, né? E o Sicoob, há alguns anos, é nosso parceiro. Bom, vamos voltar ao início de tudo, Renato, antes da empresa, antes mesmo dos resultados. Como começou a sua caminhada no empreendedorismo? Bom, eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar aos 13 anos de idade em um escritório de contabilidade, né? Na época, isso era possível, né? Fui registrado com 13 anos. Hoje sou até aposentado em virtude disso. E ali foram 10 anos entendendo como que funcionava aquele tipo de organização, né? Eu fui ali até junto fazendo a faculdade, me formei em Direito, e aí entendi que era hora de bater minhas asas e ter meu próprio empreendimento. Muito difícil no começo, porque não havia trabalhado dentro de um escritório de advocacia, né? Aí, sim, num escritório de contabilidade, era outro perfil. Os clientes de contabilidade eram do meu ex-patrão, eu não ia convidá-los para serem clientes meus em contabilidade. Então, eu tive que ganhar isso aos poucos, essa questão de clientes, confiança. Claro que alguns clientes vieram ali do próprio escritório, souberam que eu ali já estava advogando, já me conheciam, e ali iniciamos isso, né? Comecei com um prédio alugado, né? Aluguei, comecei ali meu trabalho, e organicamente fomos crescendo. Depois de uns 5 a 8 anos, eu já consegui comprar um imóvel próprio, próximo ao fórum, próximo à Justiça do Trabalho, que depois veio ser edificada ali, né? E um imóvel maior, onde eu já comecei a pensar em ter colaboradores, né? Um sócio, e aí estamos pensando num crescimento realmente, né? Os clientes já aumentaram nesse período, os ganhos também, e eu pude contratar colaboradores, fomos contratando advogados, fomos contratando outras pessoas devido ao trabalho. Hoje, é mais fácil hoje você administrar processos em termos de prazos, etc., porque existem muitos mecanismos tecnológicos. Na época, nem tanto, né? Então, você tinha muito trabalho manual para ser feito, né? O que hoje você tem programas, tem, né, tudo que hoje eu administro todo o escritório através de um programa que controlam prazos, que controlam tudo, né? Na época, não. Então, esse foi a forma com que nós crescemos, aos poucos, e aí, nessa fase, já conseguimos ter um número de clientes razoáveis para ter mais profissionais, para pensar. Agora, eu acho que eu sou um empreendedor que vamos continuar por aí, né? E hoje você conta com uma equipe de quantos profissionais? Hoje nós somos em 5, né, advogados, mais um profissional, né? E conseguimos com isso ter uma gestão de bastante processos, justamente em virtude da tecnologia que nos é permitida, né? Mas o que mais toma, principalmente o meu tempo, não é exatamente, porque essas ferramentas conseguem desenvolver bem, mas é a atenção a cada pessoa que você tem que dar. E isso é o que consome mais hoje um profissional. Você tem que dar atenção à pessoa. É uma ligação que você tem que retornar, mesmo que não consiga atender no momento, né? Então você tem que retornar, porque você tem que estar junto com essas pessoas. Elas têm que entender que você se preocupa com elas, como de fato essa é o norte que a gente estabeleceu
na minha empresa, que é se preocupar com tudo, do menor cliente ao maior. Pessoas sempre em primeiro lugar, então. Sempre em primeiro lugar. As pessoas é o que importa. Porque no final do dia, o camarada pode perder lá aquela ambição que ele tinha, aquela pretensão que ele tinha, ou aquela demanda jurídica. Ele pode não chegar ao contento que talvez ele esperava lá no começo, ao que ele achava que era, ou que ele acreditava. Mas ele vai olhar para a gente e vai ter certeza de tudo que ele precisou, estávamos ao lado dele. Né? Não foi o que definiu isso, com certeza, não foi nada que ele possa olhar para o seu profissional, para quem estava junto com ele e dizer, acho que passa por aí. Não passa. Essa é a missão. E hoje você atua majoritariamente na área empresarial, né, Renato? Gostaria de saber quais são as maiores dificuldades que você enfrenta hoje nessa área. Bom, a área empresarial é bem difícil e a cada dia fica mais, né? A gente tem altas demandas no campo tributário, no campo trabalhista, muita insegurança. O empresário hoje, essa frase não é minha, é do Emílio Surita, do Pânico. Ele disse que a pessoa para ser empresário tem que ser muito irresponsável. É claro que é uma brincadeira. Sim. E a gente confia realmente que você tem que investir nisso, você tem que crescer, mas é muito difícil, né? Então, mais ainda ele precisa de um profissional. Hoje, a reforma tributária que está vindo, a condução na forma com que ele lida com seus colaboradores, tudo pode desaguar em discussões jurídicas. Então, o desafio para a gente que atua na área empresarial também está municiando ele de informações todos os dias, ainda que ele não tenha perguntado. Tá? Às vezes ele não perguntou, mas você visitou ele e você viu, olha, aquele pessoal ali acho que está sem EPI, tá? Então, né? Então você tem que estar próximo para estar entendendo o que está acontecendo com ele. Quando muda uma portaria ou uma lei, na minha cabeça já tem que estar passando, isso aqui interessa para aquela pessoa. Eu não posso ficar esperando que ele tenha essa necessidade, porque pode ser um pouco tarde, pode ser custoso para ele. Quando ele ficar sabendo, já... Por quê? Porque muda-se muito, né? Hoje a gente vive num mundo de muita informação, de muita alteração. E o empresário, eu sempre falo, que ele não tem que conhecer tudo, ele tem que focar na área dele. A rentabilidade dele vem daquele tipo de atividade que ele explora, né? E então cabe a nós darmos essa segurança para ele trabalhar tranquilo, investir tranquilo, né? Ou pelo menos saber a dose que ele tem de risco em cada investimento. Né? Com certeza. Você diria que faz um trabalho personalizado para cada cliente? A ideia é essa, né? No mundo de muita tecnologia e de inteligência artificial, o que vai diferenciar, na minha opinião, claro, né? Existem advocacias de massa, não é meu caso, né? Pessoas que pegam processos de massa, não é o meu caso. O meu caso é trabalhar personalizado, trabalhar com cada um, porque não tem pessoas iguais, ou seja, não tem empresas iguais também. Com certeza. Bom, e todo empresário passa por momentos decisivos, né? Gostaria de saber, na sua trajetória, houve algum momento que te marcou ou que te fez mudar o rumo, dar 2 passos para trás, recalcular a rota? Bom, a advocacia, como nós falamos agora há pouco, era muito difícil no início nessa prospecção, né? Certo. Então, o que a gente poderia pensar? Bom, fazer bons trabalhos para ter referência. Isso sempre foi uma premissa que a gente teve que adotar, porque senão você não tem essa referência, o cliente não volta, né? Hoje é diferente, agora eu estou fazendo um paralelo apenas, né, com hoje, porque hoje você pode captar rapidamente clientes, mas eu falo para o meu pessoal, hoje tem equipe, tudo, eu falo, olha, captar cliente é uma coisa, mantê-los é outra, né? Então, o meu pensamento no começo sempre foi esse, tratar bem o cliente para que ele retorne. Então, qual é a dificuldade, o que a gente, como você perguntou aí, sobre repensar? A gente sempre está estruturado de uma forma a dar esse bom atendimento, né? Então, você tem que dar muita atenção. A dificuldade é que muita atenção é tempo. Tempo é quase tudo para quase todas as profissões, né? Então, como você dosa
doar tanto tempo para causas que talvez não te dê tanta retorno financeiro, mas que levam o seu nome para outras pessoas. Então, esse foi aonde eu procurei me alicerçar e a dificuldade de encontrar o ponto de equilíbrio, né? Perfeito. Essa aproximação, então, com as pessoas, que é tão importante para tantos empresários, não é? Isso, exatamente isso, e isso é o que me deixa muito feliz na questão do associativismo, etc, né? Com certeza. Bom, em que momento você sentiu que deixou de empreender e passou a se enxergar de fato como empresário, Renato? O crescimento foi orgânico, né? Como eu já falei, a partir de quando tivemos que contratar mais colaboradores, outros advogados, eu tive que mudar de endereço, consegui, depois de uns 10 anos aí, acredito, um pouco menos, uns 8 anos advogando, eu consegui comprar meu próprio imóvel, era alugado no começo, aí já comprei um imóvel maior, já coloquei outras pessoas trabalhando conosco, né? Então, essa virada, eu acho, de troca de imóvel foi importante para mim entender que isso foi um crescimento, né? Já tinha uma carteira de clientes de forma significativa, né? E já não era um desconhecido advogado na cidade e região, né? Nesse momento. Hoje, olhando para tudo que você já construiu, né? Quais valores pessoais você acredita que foram essenciais para você chegar até aqui? Olha, sempre isso é o que eu procuro deixar para todos lá, né? Para minha família, para os meus filhos todos, é que confiança. Você tem que ter uma relação próxima e de confiança. Hoje, advogar não é mais escrever uma peça processual bela, porque isso até uma inteligência artificial faz. Você faz uma peça talvez igual a mim, a peça de processo. É só você saber como pedir e ele vai aparecer lá. Geral. O que é diferente, então? O que faz? O tratamento, a forma com que você dá atenção para o seu cliente, a forma com que você se preocupa, a forma com que você sofre as dores dele junto, chora junto com ele, é isso que diferencia você de outro no meu ramo. Acho que em quase todos, né? Que precisam como serviço de pessoas. Bom, e você nos disse que lida essencialmente com pessoas, né? Tanto o público interno como o público externo. O que você aprendeu sobre pessoas ao longo da sua trajetória? Bom, eu aprendi que pessoas sofrem, choram, têm dificuldades e que essa empatia tem que ser é um relacionamento muito, uma mão de via dupla que tem que existir para que as coisas funcionem. Então, o que eu digo hoje também para o meu pessoal é: se aproximem. Há dificuldade, se aproximem. Se o processo faz com que a pessoa sofra mais, aproxime-se mais. Se você vê que aquilo não está sendo suficiente, aproxime-se mais ainda. Quanto mais perto você estiver, mais você tem condição dessa tua sensibilidade devolver o que a pessoa necessita. Então, o bom atendimento para a gente como empreendedor, no meu pensamento, é estar próximo da pessoa, saber o que ele está necessitando. As necessidades não são iguais, né? Embora eu faça a empresarial, eu também faço família. Dentro do empresarial eu também faço família, que é um campo onde as pessoas sofrem muito. Sim. Também, né? Então, é mais um motivo para você estar ainda mais perto, entender aquela dor da pessoa, como nós vamos tratar aquilo, claro, dentro das suas possibilidades. Você não vai estar resolvendo os problemas de família dele, você vai estar entendendo ele, para que aquilo que ele exterioriza, você consiga resolver dentro da medida das ferramentas que lhe cabem, né? Perfeito, Renato. Bom, agora eu gostaria de saber em que momento o Sicoob Paulista entrou nessa sua trajetória, seja aí ajudando no desenvolvimento do seu negócio. Você, como eu bem disse no começo, é um dos fundadores da cooperativa. Eu gostaria então que você falasse para o público qual é a sua relação com o Sicoob Paulista, como tudo começou. Bom,
Já falei agora há pouco que essa questão de valor e pessoas são significativas na minha vida. Sim. Né? Então, eu sou família, eu sou proximidade de pessoas, isso é o meu ambiente. Quando a ideia do Sicoob surgiu, eu já estava lá na diretoria da Associação Comercial de Presidente Prudente. Ela surgiu ali, naquele meio ali, né? A associação comercial já é um campo de associativismo, de proximidade, de fortalecimento, né? De pessoas, etc. Eu sempre tive esse pensamento de se associar, né? Ele é simples, num lar é a mesma coisa. Um vai lavar a louça, um limpa o chão, o outro arruma a cama. E quando você está lavando a louça, tem que entender que o prato que você está lavando não é só o seu, é o do outro também. Sim. Então, se associar é sofrer um pouco pelo outro também, certo? Não pode ter uma relação de egoísmo, de pensar em si. Lá na associação comercial a mentalidade já era essa e veio a ideia de construir o Sicoob junto, né? O seu Ricardo, o Toninho, que são praticamente os fundadores que muito correram atrás disso, trouxe a ideia para a gente e nós fomos pensando como isso seria factível, como colocar isso em prática, já que esse porte, né, de cooperativa de crédito, ele teria despesas. Então foi pensado que através das associações comerciais, no início, elas iriam bancar essa despesa, água, luz, aluguel, colaboradores, e com o tempo ela foi ganhando, né, fôlego, ela foi ganhando essa possibilidade de ir se soltando. Sim. Né? E foi muito mais rápido do que até esperávamos, né? Claro que isso foi pensado também porque toda cooperativa ela precisa do quê? Confiança, Sem dúvida. né? Confiança. Então, ali você já entrou num ambiente de confiança, as pessoas já se conheciam, já sabiam que quando eu chegava em uma pessoa, eu convidava ele para se associar, para ser um cooperado, né? Ele sabia que ele estava falando com uma pessoa em quem ele poderia confiar, né? Evidente que esse fortalecimento de cada um também foi pensando em um futuro e de melhoras econômicas para cada um, porque até então cada qual tinha o seu banco, sua instituição financeira, e era ali que os lucros eram retirados dele através dos mecanismos que existem, né? Mas ele pôde olhar também a cooperativa como alguém que pudesse entregar algo para ele, mas ao mesmo tempo que ele deveria fazer algo por ela também. Com certeza. E para a comunidade também, não, Renato? Exato. Porque muitos viviam aqui no caso, em Presidente Prudente, e aí esse retorno também para a comunidade os beneficiaria também, né? Com certeza. Não só na geração de empregos, mas hoje o Sicoob aí tem uma ampla atuação, né, de favorecimento, de apoio, de tudo, e que é local, né? Você conversa com as pessoas aqui e resolve aqui. Né? Com certeza. Bom, na prática, o que muda para o empresário quando ele tem uma instituição como o Sicoob Paulista ao lado dele? Olha só, eu acabei de dizer que um dos valores para a gente é justamente esse olhar no olho, sentir a dores do outro. É exatamente isso que o Sicoob faz conosco. Então, esse relacionamento, a gente chega lá hoje, né, ou liga. Hoje eu nem vou na agência mais, porque é tudo digital, né? Tá uma beleza. Né? Mas a gente chega conversa, né? Tem as pessoas que resolvem e a pessoa entende o seu problema. Né? Você não está falando com robôs que aguarde sua vez, sua fila, pegue o seu protocolo e depois... Então, esse sentimento, isso é muito bom para gente. Você ter alguém ali que entende o que você está precisando, né? Que vai te dar esse retorno, que vai compreender e te apoiar, né? Então, nesse ponto que eu acho que é essencial hoje para cada empreendedor ter alguém da área, né, do investimento financeiro, uma cooperativa, alguém próximo, com certeza. Que bom. Bom, e além de advogado, você também é delegado da cooperativa. O que te fez assumir mais essa responsabilidade na sua vida? Com certeza acreditar no projeto, né? O projeto, ele entusiasmou já de início, né? Embora víamos muitas dificuldades e passamos por muitas dificuldades. Sim. Hoje,
quem entra como cooperado hoje, vamos dizer assim, já pega uma coisa grande, né? Um grande empreendimento, capital de bilhões, etc., né? Não começou assim, né? Mas ser delegado hoje para mim é justamente poder passar para outras pessoas, ter esse poder, não só de dar essa credibilidade para os cooperados, porque eu os represento, né? Então eu posso passar essa credibilidade, olha, o que está acontecendo ali é sério, pode confiar, né? Então eu acho que passar essa credibilidade para eles e ao mesmo tempo eu posso propagar isso porque eu estou dentro da instituição, sei dos números dela, sei da realidade dela, eu estou falando como um conhecedor de fato, né, do que acontece. Então, quando eu convido um amigo para se cooperar, eu falo com toda dessa perspectiva de verdade mesmo, né? Porque eu sei do que eu estou falando. Você sente confiança, acredita e por isso acha que outras pessoas também merecem sentir Exatamente. isso. Tudo que é bom, a gente quer divulgar. Na Sim. vida da gente é assim, né? Uhum. Se você é cristão, você quer divulgar, né, o cristianismo. Então, tudo que é bom, a gente quer que pessoas que a gente gosta também sintam aquilo. É nesse sentido. Que foi o que aconteceu com você no início da carreira, não? O boca a boca também foi importante para Exatamente. você naquele momento e é importante hoje também para a cooperativa, embora a gente tenha os nossos canais digitais, enfim. Eu acredito que nada supera o boca a boca, aquela boa indicação de uma pessoa que você conhece, que você confia, né? Olha só, quem não acredita nesse projeto não é uma pessoa que vai trazer perspectivas e vai continuar ali. Porque sempre tem alguém, um paraquedista, que pensa que vai ter algum tipo de vantagem única ali. A cooperativa não é feita para isso. Ela é feita para você lavar a louça, lavando o prato de outra pessoa que sujou, mas o outro está arrumando sua cama. Entendeu? A cooperativa é para isso. E por que você acha que é importante que os empresários eles participem ativamente da governança de uma cooperativa? Primeiro que é o cerne da cooperativa, né? É que não tem um dono, né? Não tem dono. Então, De todos nós. exatamente, né? Não tem um dono. Não tem uma pessoa que define os rumos dela. Uhum. Não é uma pessoa. E tem um presidente, que eu gosto muito do seu Gasca, inclusive desde o começo, né? A gente esteve junto, enfrentamos boas batalhas juntos aí no começo, mas ninguém decide sozinho ali a sua única vontade, né? Então o empresário é importante participar porque é o que é dele, né? É o dinheiro dele, ele vai traçando os rumos do futuro financeiro dele ali também, políticas de crédito que precisam ser aprovadas, governanças que precisam ser aprovadas, né? Então, essa participação próxima dele é essencial para o futuro, para o fortalecimento, como sempre veio acontecendo, graças a Deus. Que bom. E qual legado você espera deixar enquanto advogado e também como delegado do Scob Paulista? Olha, a minha única pretensão, quando a gente pensa em legado, em futuro, e talvez a gente esteja falando de quando a gente não estiver aqui, né? Talvez seja disso que a gente está falando. Sim, exatamente. É deixar um rumo que você se orgulharia que as pessoas fizessem igual, se espelhassem, certo? Não é você ser um mártir, né? Não é isso. É que você deixar coisas boas para que pessoas olhem que coisas boas foram feitas e possam continuar a fazer coisas boas. Perfeito. Renato, eu agradeço a sua presença. Muito obrigado por dispor o seu tempo, de vir aqui conosco, compartilhar um pouquinho da sua história. Para finalizar, gostaria também que você deixasse uma mensagem para os futuros advogados, aqueles que estão pensando em cursar a faculdade de Direito. Qual mensagem você deixaria para eles hoje a respeito, sobretudo, dessa área? Não é difícil deixar uma mensagem para eles, não. A mensagem é: acreditem unicamente na verdade.
acreditem na verdade, acreditem na relação pessoal das pessoas, acreditem em pessoas. Olha que eu estou falando de uma época de grande desconfiança, né? Inclusive com tribunais, com as pessoas não acreditam mais na justiça, muita gente não acredita, mas eu estou falando o contrário. Acreditem, e você vai muitas vezes quebrar a cara. Isso é uma verdade. Mas das vezes que deu certo, das propostas suas que deram certo, são elas que vão criar o seu alicerce, o seu pilar para crescer. Perfeito. E com isso a gente se despede, então, mais uma edição do Copcast. Obrigada novamente, Renato, e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço.